Olá, ouvintes do Lu Canal, eu sou Luciana Camargo. Hoje estou aqui com duas queridas, duas psicólogas, e o nosso tema de hoje é tensão na terceira idade. E nós vamos abordar um pouquinho sobre estresse e ansiedade nessa fase da vida que é tão importante e hoje tão mais comum, já que temos uma longevidade maior, mas que acaba causando uma série de desconfortos nas famílias e no próprio idoso. Então, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença tanto da Ana Paula quanto da Kátia, que são as minhas convidadas de hoje. E eu vou perguntar já para vocês, meninas, vou trazer à tona, o que levou vocês a navegar nessa faixa etária? De que forma? Vamos começar, Kátia primeiro, depois Ana, pode ser? Pode ser. Pode ser. Olá a todos. Então, para mim, eu comecei isso em 94. Na verdade, um pouco antes, em 92, mais ou menos, quando eu tive a disciplina de Psicologia e Desenvolvimento e o professor abordava muito as questões do idoso como dependência e como declínio. E eu falei, olha, eu moro em Luzerna e lá não é assim, porque os idosos lá são bem ponderados. E aí, quando eu fui fazer o estágio, já fui fazer o estágio na Universidade da Terceira Idade, né? Propondo o programa em 95. E dali em diante, eu sempre trabalhei na Universidade da Terceira Idade, sempre trabalhei com idosos, trabalhei em consultório com idosos, ministrei aula de Psicologia e Desenvolvimento na Velhice. Então, sempre foi meu foco da minha carreira, assim. Mas começou muito com a comparação entre o que a teoria dizia... O que ele estava dizendo e o que tu vivenciava. Vivenciava. Fechou. Isso. Ana, e tu, como é que entra nesse contexto do idoso? Então, acho, assim, bem pertinente, né, essa temática, até por conta das estatísticas, né? Hoje a gente vê, né, que as pessoas estão envelhecendo, né? Tem uma longevidade maior. E para mim, foi muito importante, porque quando eu fiz a minha pós-graduação, né, numa abordagem clínica que se chama Terapia Relacional e Familiar Sistêmica, eu me deparo, então, né, atendendo não somente pessoas de forma individual, mas como terapeuta de famílias, de casais, né? Eu acabo recebendo um público, né, de misto. Pessoas idosas, misto. E às vezes eu acabo atendendo, por exemplo, eu faço terapia de família, vem a família extensa, que a gente diz, e acabo recebendo, então, pessoas idosas, e tem sido um público crescente. Especialmente também idosos homens, né, na faixa etária de 70, 75 anos. Isso tem sido bem recorrente ultimamente. Então, assim, é uma temática muito importante e na minha prática tenho vivenciado também, né, esse processo. É interessante isso, porque o idoso até alguns anos atrás, eu acho que era uma resistência bastante grande a questão da busca pela terapia, né? Não sei se a gente subvalorizava ou ignorava, talvez, os universos deles e a gente simplesmente achava que, isso é da idade. Eu acho que tinha muito esse preconceito mesmo em relação à velhice, né? De se achar que... é velho mesmo. que tristeza, que dificuldade de memória, que o desânimo, que o cansaço, tudo pertencia à velhice, né? Na medida que tem esse aumento populacional e que se conhece mais e se estuda mais a gerontologia, se percebe que não, que muitas vezes existe uma depressão, existe um estresse, existem situações e contextos, né? Contextos de luto, de perdas, que levam a pessoa a ficar dessa forma, né? E que ela pode melhorar. Então, por isso, a busca pela psicoterapia, né? Eu acho isso bem, bem interessante. Quando nós iniciamos essa proposta de trabalhar o estresse e a ansiedade, a gente inicialmente pensou em fazer de forma bem abrangente. E depois a gente foi percebendo que cada nicho ou cada fase, ela tinha características e situações muito particulares, muito, muito próprias. E daí resolvemos, então, dividir, vamos fazer por fase. Dentro desse contexto, como, meninas, que vocês percebem ou como vocês poderiam descrever, assim, quais são as principais características da ansiedade no idoso que divergem da ansiedade convencional que a gente está acostumado na vida adulta? Porque o da adolescência, a gente fez recentemente um de adolescência, e na adolescência já ficava claro que eles têm características diferentes. A gente às vezes não percebe que aquilo se trata de uma ansiedade, a gente está dando outro nome. No idoso, provavelmente também tenham aspectos muito específicos, ou não. Aí é uma pergunta.
Eu acho que depois até vou querer escutar um pouquinho a Kátia. Para mim é até uma alegria aqui, porque eu reencontrei a Kátia Ploner, foi minha professora na época da Univale. Até estava falando, o tempo passa rápido, já faz aí acho que uns 10, 11 anos por aí, Meu né? Deus, passa Era mesmo. uma delícia, eu lembro as aulas dela, sempre nessa temática, né? Mas sabe que um ponto que me chama a atenção, não sei se vocês concordam comigo, né? É que eu fico pensando, primeiramente, acho que é legal a gente trazer a ideia do que é a ansiedade, assim, porque hoje em dia se popularizou muito, todo mundo tem ansiedade hoje em dia. Comum, né? Tudo é um transtorno de ansiedade, ou a pessoa tá ansiosa. Mas a ansiedade, antes de tudo, ela é uma resposta natural, ela é um estado, né, psicológico, é um estado biológico, frente a qualquer ameaça, que pode ser real ou pode ser imaginária da pessoa. E aí a gente tem ansiedade, né? Isso desde que a gente não nasce ansioso, mas a ansiedade, ela pode estar presente e muitas vezes ela é adaptativa também. Que bom que a gente tem ansiedade para poder se movimentar, para poder seguir em Sair frente. daquele estado de inércia. Exatamente. Agora, como tu falas, né? O que caracteriza, assim, acho que é importante a gente pensar que na fase, então, né? Da pessoa idosa, né, dentro da teoria do ciclo vital, algumas características com certeza são diferentes. Existem os estressores que são da fase e aqueles, né, pertencentes a outro estágio. Então, uma pessoa idosa, com certeza existe todo um desenvolvimento também cognitivo, claro, de declínio, mas que isso não limita, né, não precisa limitar totalmente ela, mas um ponto, pelo menos da minha prática clínica que eu percebo, assim, né, uma ansiedade um pouco mais, não vou dizer patológica, mas talvez limítrofe, que eu tenho percebido, é muito a questão relacionada a certa perda pela identidade social. Então, bem aquela transição para a aposentadoria. Muitos pacientes me procuram justamente nesse processo. E é interessante porque, às vezes, a gente fala muito de transição para orientação profissional lá na adolescência, vida adulta. Isso se repete depois. E, às vezes, na vida adulta, a gente, né, lá na envelhecimento, não acaba olhando com tanto cuidado para isso. E essa perda um pouco, entre aspas, né, dessa, não vou dizer utilidade, mas desse sentido profissional de vida, isso pode acabar levando a um estado maior de ansiedade, de angústia, né? Frente tá aí agora, né? O que fica, Pra que eu sirvo, né? Acho que é aquela pergunta que surge, pra que eu sirvo? Exato. Se eu não sirvo mais para produzir, se eu não sirvo mais, pra que eu sirvo? Qual é o sentido, né, que fica, né? Mas vou deixar para principalmente, talvez, gerações que sejam condicionadas à produção, né? Exato. Porque quanto mais a gente é gerado para produzir, quando a gente deixa de produzir, isso deve realmente ser bem estressante. Kátia. A nossa sociedade, ela é muito pautada nisso, né? Na universidade sempre tinha esse discurso, né? O discurso que era muito mais no papel, que a universidade tem o papel de ensinar para a vida e não para uma profissão. A profissão é uma parte da vida. Mas nós não levamos isso muito a sério. Não. De um modo geral, a gente busca muito conhecimento técnico, né? Como se o conhecimento técnico fosse aquilo que fizesse diferença na vida. E aí a gente não se percebe, ou as pessoas não se dão conta, que elas vão envelhecer e vão precisar reorganizar a sua família, reorganizar o seu tempo, reorganizar o seu sentido, né? Porque a nossa sociedade vive muito em função do trabalho. E aí, além dessa perda desse papel profissional, que muitas vezes impacta também nos amigos, né? Que muitas pessoas têm as amizades no trabalho. Sim. Ainda acaba, quando chega em casa, às vezes tem alguma doença, né? Porque muitas pessoas se aposentam por ter já alguma doença, alguma dor. Com algum limite. Um problema nas costas, um problema não sei aonde. E aí, às vezes, se depara com a doença do companheiro. Então, tinha toda uma expectativa. A gente vai se aposentar, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E daí isso dá não tudo acontece, errado, né? Então, precisa realmente ter uma readaptação e um conhecimento das pessoas. Por isso, né? Obrigada pelo convite para a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre a questão do envelhecimento. Porque muitas pessoas só pensam na sua vida até os 60, 70 no máximo. E aí tem muita gente que eu atendo com 75, 78, ontem eu vi isso, para que eu vou comprar um sofá agora? Eu digo, meu Deus, mas sim, mas tu pode senta ainda. 95. E tu senta ainda. 105, né? Então, assim, mas eu não recebo mais visitas, né? Então, também tem essa situação, os vínculos. Né? Dos vínculos, das perdas dos filhos, que às vezes doem muito, né? Então, a pessoa, às vezes, não consegue
não aprendeu durante a vida a dar valor para si mesma, né? E pensar em si, né? Principalmente mulheres, pensam muito mais nos filhos, muito mais nos outros do que em si mesmo. E aí, quando chega esse momento onde cada um já está vivendo a sua vida, ela se pergunta... Um vazio. Não, um buraco que tem dentro da pessoa. E agora, o que pois eu é, faço que enche o que é isso aqui? Exatamente, Então, acho que passa por essas questões todas. Então, olha só, gente, a gente começou um tema com ansiedade, mas vai muito além disso. Vem na construção de como envelhecer. É aquela... Eu sei que a gente é igual... óbvio, gente, é péssima analogia, mas eu vou usar. Não adianta. Sabe quando a gente nunca quer comprar um plano funerário? Porque a gente acha que, pra que eu vou fazer isso aí? Eu já morri mesmo. Pois é, mas depois vem uma série de problemas naquele processo, que quando você vivencia, por exemplo, assim, minha mãe faleceu, aí tu tem toda aquela burocracia, tu pensa assim, a gente devia ter feito um negócio desse. Eu hoje vou fazer pra mim, porque lá na frente eu não quero que os meus filhos passem o que... E é a mesma coisa agora na velhice, a gente não planeja a velhice, a gente só envelhece. E daí, quando envelheceu, já viveu. Não tem muito... Aí tu vai lidar só com o que sobrou, com o que tá tendo em acesso, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente pode trazer, de repente, numa outra ainda. Como envelhecer vivendo, assim, já pensando, né? Como que eu vou agir, como que vai ser... Saber os papéis que cada um vão desempenhar, porque não tem nada pior. O que a gente mais vê, talvez, seja o luto de filho vivo. Acho que é o que o idoso ainda mais sofre, porque o luto do filho morto é um luto triste, mas entendível, né? Aconteceu. E o do filho vivo. Que é aquele filho que simplesmente desaparece. Some, né? Some. E acho que um ponto interessante que eu fico aqui pensando, né, enquanto eu escuto vocês, é de que a velhice, ela acaba sendo um somatório, digamos assim, né, de como as outras fases anteriores, elas foram elaboradas também, né? Porque acaba sendo, não vou dizer de um efeito linear, né, de causa e efeito, mas existe todo um histórico, né? Então, isso é importante também, pensar como que as escolhas foram feitas e mais tarde, né, essa conta também chega. Então, acho que é importante ter esse olhar sistêmico também, né? Gerenciar a máquina, né? Exato. Porque essa máquina, ela vai tendo engrenagens mentais, físicas e sensoriais que vão sendo diminuídas. Então, a gente tem que, como se plantasse para depois colher, né? Financeira... Acho que daí vem outras... Familiar também, familiar, né? Os vínculos que se faz. Vínculos, exatamente. Eu vejo muito assim, até você falou antes, né? Acho que em relação ao ninho vazio, né? Quer dizer, eu que tô falando ninho vazio, mas é que aquele estágio do ciclo de vida da família, porque assim como nós passamos, né, de forma individual por uma fase de desenvolvimento, a família também passa por ciclos, né? Então, Sim. A família, o jovem casal, depois quando tem filhos e tal, e esses filhos vão crescendo, né? Até que chega aquela famosa etapa que eles saem de casa. Aí, muitas vezes, vamos pensar aí numa família mais tradicional, né? Quando esse casal realmente ele volta a se olhar, muitas vezes fica aquele vazio. Tá aí agora, né? O que a gente vai fazer? Já estão entrando nessa aposentadoria. E o que sobra além da função parental, né? Para que outras funções eu também desejo viver? Para onde que eu quero seguir, né? Então, acho que esse vazio é importante já ser trabalhado antes dessa velhice, digamos assim, no estágio mais avançado, já ser trabalhada antes, né? 50, 60, 70 anos. Por isso que eu penso muito nessa ideia, né? De que é uma construção, né? Não é algo pronto, né? Não é chegar lá só nos 70, 80. E pensando nessa questão da família, tem algo que eu brincava na sala de aula que é o seguinte: nós hoje estamos institucionalizando o cuidado dos nossos filhos. Os nossos filhos estão nas creches, né? Que agora se chama escolinha, a gente terceirizou. A partir dos 4 meses, por aí, né? E por que as pessoas ainda pensam que esses filhos que passaram o tempo todo na escola, quando você fica velho, eles vão cuidar de você?
É verdade. É perfeito. Então, é muito provável que a nossa velhice vai ser numa instituição. É muito provável. Eu sou uma que fui mãe velha. Não sei a idade que vocês tiveram filhos, mas... Eu tive com 31 também. Não é bem... Tu ainda não teve, pois eu tô com 16, eu já vou estar bem adiantada no meu segundo. Eu tive com 36. Então, assim, quando, né... Você coloca isso em perspectiva. A pessoa vai estar trabalhando com a ideia da aposentadoria hoje cada vez mais... distante ou difícil. Distante, né? Mais prolongada. As pessoas se aposentarem aos 70, 72, né? Quando meu filho chegar lá, já vai ter essa idade, provavelmente, né? Quem vai cuidar dos idosos? Então, a sociedade precisa se reorganizar para esse cuidado, precisa entender que essas pessoas estão vivas e precisam viver a vida, né? Não é só fazer, que eu acho ótimo, né? Fazer aqueles de ginástica da terceira idade, né? Atividade física e laboral. Né? Que é muitas vezes o que se pensa. Não. Né? Então, o processo é muito... além disso, e a gente precisa se questionar. E a questão governamental que muitas vezes se fala é quando a gente não consegue nem fazer com que todas as pessoas tenham 3 refeições por dia, como que a gente vai pensar nisso que é mais essencial do ser humano, né? Que é a qualidade de vida na velhice, né? Porque o velho já não produz mais, em tese, já não é mais foco das políticas públicas, né? Mas a gente precisa entender que a organização, que a família é responsável, que o Estado é responsável. Sim. E a sociedade toda é responsável. E eu achei muito interessante essa tua colocação, Kátia, porque assim, ó, é verdade, a gente hoje, não todos, óbvio, mas a grande parte... A minha sogra foi professora de ensino infantil durante muitos anos, ela dizia que a pessoa trazia o filho de pijama. Então, assim, qual é a necessidade que uma pessoa leva uma criança para creche vestida de pijama? Quer dizer que ela não vai para lugar nenhum, ela vai voltar para casa e vai dormir? E daí você vai esperar dessa mesma criança o feedback do quê? Quando você estiver lá precisando ser ajudado no mesmo sistema. É muito reflexivo isso para as pessoas realmente fazerem uma análise do que estão fazendo com os seus filhos, né? De que forma estão criando esses vínculos. Porque aí parece sempre que a culpa é do adulto displicente. Talvez não, né? Talvez tenha sido antes disso. E tem um detalhe que é de quem é a responsabilidade, né? Quando eu trabalhei no Conselho Municipal do Idoso, sempre ficava aquela história, né? Ah, tem tal idoso que tá no hospital e não tem quem cuide. Daí tu vai ver quem é a família dessa pessoa. Daí tem uma mãe que tem 3 filhos em casa, que se ela for cuidar do idoso no hospital, vem um conselho tutelar, porque ela não pode deixar as crianças em casa. Se ela não vai, se ela não cuida do idoso no hospital... Vem alguém... Isso, vem alguém faz uma denúncia. E faz uma denúncia de que o idoso não está sendo cuidado. Então, essa gestão do cuidado, ela é muito feminina. E por isso que eu digo, a sociedade tem que se discutir por causa que os homens também precisam participar do cuidado. Os homens precisam entender que eles também são filhos, né? Sim. Não são só as mulheres responsáveis pelo cuidado. Então, são várias questões que tem que ressignificar tudo. Isso, que a velhice traz essa discussão para a gente pensar no processo de produção do processo de produção do trabalho, no processo de criação dos filhos, de educação, de como eu dedico o meu tempo. Se eu penso só em trabalho, sábado e domingo também, que tipo de vínculo eu estou criando com os meus filhos para quando eu tiver mais velho, eu ter mantido esse vínculo. Que memórias, né? Que memórias afetivas construímos para que agora elas sejam reativadas, né? Do inverso. É verdade. Perfeito. Esses idosos, gente, no conceito, vamos, clínico, assim, mais característico. Digamos, estou em casa, sou um idoso, estou sentindo isso. Ah, então pode ser isso. Né? Vamos considerar assim, que a pessoa esteja nos ouvindo e não consegue entender bem a terminologia para o que ela está sentindo, né? Porque a gente sabe as convencionalidades, né? Aquela nostalgia, a tristeza, as dificuldades motoras, enfim, aquilo que já era conhecido, mas agora a gente tem um fator novo, que é a ansiedade e é o estresse, que eram coisas que normalmente, numa gerações anteriores,
Havia um planejamento, a pessoa vivia com aquela aposentadoria. Mesmo que ela não tivesse aquele contexto familiar perfeito, estavam mais preparados, eu acho, para os filhos partirem, porque já tinha uma ideologia, uma filosofia, uma cultura. E isso se perdeu em algum momento, porque eu vejo que os idosos de hoje estão sofrendo muito mais essa questão do filho ir casar, do filho ir viajar, do que gerações anteriores. Em algum momento a gente se perdeu e gerou um novo fator de estresse, então. Como é que manifesta-se essa ansiedade, assim, no idoso? Como é que ele se sente? Eu disse, não, de fato eu tô ansioso patologicamente, vamos falar. Uma das coisas que eu penso, acho que trazendo uma reflexão da tua fala, é muito em relação a essa geração que a gente tem passado, principalmente de uns 20, 30 anos para cá. Eu penso que os vínculos sociais e afetivos estão muito fragilizados hoje. Se por um lado a tecnologia ela favorece inúmeras possibilidades, por outro também eu acredito que existe até um pouco do que, né, um teórico, ele é sociólogo, Zygmunt Bauman fala, né, a modernidade líquida, né? Então as coisas elas deixaram de serem sólidas, as relações, e se tornam líquidas, meio que sem forma. Flui demais e parece que escapa, né, pelos nossos dedos também. Então eu vejo que uma das minhas hipóteses, talvez para tua pergunta, né? Eu penso que talvez o idoso de hoje ele está sofrendo talvez um pouco mais por conta dessa falta também. Eu não sei se seria uma falta de socialização, mas por uma qualidade relacional muito fragilizada, né? Então, às vezes as pessoas até estão em casa, alguns parentes, mas é cada um às vezes no seu contexto, no seu mundinho ali, né? E falta um pouco mais desse olhar, desse suporte emocional. Então, muitas pessoas estão adoecendo porque sentem, né, as perdas cognitivas, enfim, todas as questões da própria idade, mas falta até um espaço seguro para conversar, para dizer, poxa, eu não tô legal, porque muitas vezes ele não é nem ouvido, né, não se consegue estabelecer pontes de conexão reais, né, de ouvir o outro sem julgamento, de ouvir sem estar ali no não é mimimi de novo. Todo isso, né, então acho que é importante desenvolver, ter um espaço seguro. Então acho que os aspectos do isolamento social, dessa falta de conexão afetiva e muitas vezes as perdas também inerentes da idade de amigos, né, do cônjuge, tudo isso pode levar a esse estado maior de isolamento. Claro que são inúmeros fatores, eu pensei nesses, né, depois eu quero escutar um pouquinho a Kátia também e você, né, mas foi uma das coisas que me vieram até nos casos que chegam para mim no consultório também. O que eu penso é que a pessoa precisa fazer uma avaliação, né? Primeiro, ela precisa saber que tem ajuda, tem suporte, né? Tem a possibilidade de encontrar uma psicóloga, tem a possibilidade de conversar com um médico, tem a possibilidade de conversar com a família e dizer, olha, não estou me sentindo bem da forma como a gente se organizou, né? Então, acho que a pessoa precisa verbalizar, né? Se empoderar, perceber o seu papel e perceber que ela tem direito à fala, tem direito à voz, tem direito a viver bem. Se ela tem 70, 80, 90, não interessa, né? Então, ela tá viva, ela tem direito de se expressar, de se colocar, de buscar ajuda, né? Depois ela vê que tipo de ajuda ela precisa. Ela tá precisando de grupo? Então, qual é o meu estilo? Fazer autoconhecimento, né? Qual é o meu estilo? Eu gostaria de ir num grupo da prefeitura? Todas as prefeituras têm grupos, né? Eu gostaria de ir na Universidade da Terceira Idade, né? Tem mais de uma universidade aqui que tem, né? Na Univale tem programa, tem outros lugares também tem. Eu gostaria de trabalhar como voluntária? De que forma eu quero me inserir? Nessa o que eu sei fazer, de né? O que eu sei fazer, o que eu posso fazer e o que eu estou disponível para fazer. Então, assim, se colocar como projeto de vida. Eu, hoje, desejo promover a minha autorrealização. Como é que eu vou fazer isso? O que eu preciso? Entendi. Né? Então, assim, não é só a ansiedade ou só o estresse. O estresse também traz coisas boas. Sim, te tira da tua zona de conforto, com certeza. Né? Eu vou viajar, vou para a Europa, vou não sei o quê, não sei se eu vou Vai gerar estresse. Vai gerar estresse, vai gerar ansiedade. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender, não sei se eu vou me perder, não sei se eu vou conseguir pedir um prato, não sei, né?
eu não sei se eu vou me sentir segura, se eu não vou quebrar o pé e alguma coisa vai acontecer. Então, ali tem a ansiedade, o pensamento em relação ao futuro que começa a andar solto. Agora... E o estresse também, né? Então, mas tu vai deixar de fazer uma ansiedade, vai deixar de fazer uma viagem porque vai se sentir desconfortável? Não. Então, ali que entra a necessidade de ajuda. Então, se a pessoa está em casa e está deixando começando de viver a se limitar, boas, porque não quer passar por essa sensação, então aí é o alerta. Na hora de procurar ajuda. Aí daí passou a ser patológico e deixou de ser uma ansiedade boa, um estresse bom, né? É quando se torna, acho que, mais crônico, mais persistente, né? Porque é como a Kátia falou, uma coisa é uma ansiedade, por exemplo, frente a uma circunstância específica. Quando, né, num ponto de vista mais normal, digamos assim, mais esperado, passou aquele evento ansiogênico, passou aquele estado maior de aceleração. Isso num estado mais, né, mais saudável, mais esperado. Agora, quando essa ansiedade, esse estresse se torna muito crônico, muito limitante, aí realmente, acendeu um alerta. Acho que agora eu preciso buscar ajuda. Existe um grupo de idoso que ele continua bem ativo, né, socialmente, enfim. De alguma forma, ele acha uma alternativa para ele estar inserido, seja na família dele ou não. Agora, existe um outro que se recolhe, ele sei lá, ele retrocede para dentro da própria casca, eu diria, e lá ele fica. E aí eu me questiono, será que muitas vezes isso não é realmente o temor de N coisas que podem, e daí a pessoa, não, na verdade, não é uma escolha. Entre aspas, né? Não é uma escolha. Ele não escolheu estar ali. Ele não vê segurança em estar de outra forma. E aí, então, é onde talvez ele precise realmente procurar o suporte. Eu vou trazer à tona um episódio que aconteceu ontem. Foi comigo, assim. Eu estava no supermercado, na saída, e havia uma senhora pagando antes de mim. Bem senhora. E ela... eu estava no mercado ali perto do Marieta. Ela deve ter recebido algum exame ali, algum resultado de alguma... Enfim, de alguma patologia. E o temor dela, ela externou na hora, assim, que ela disse assim, eu durmo e quando eu acordo eu não sei onde eu estou. Eu estou em pânico. E isso com a menina do pacote. Ela entrou numa catarse quase que emocional. E aí a menina do pacote a acolheu e disse, não, mas isso vai dar certo, tudo vai, né, vai melhorar. E daí ela tinha os exames. E eu dizia assim, meu Deus, gente, como que uma pessoa sai de um estabelecimento de saúde com um diagnóstico que provavelmente não era positivo, né? Porque é uma pessoa que estava tendo alguma questão. E ela é largada, assim, no meio do universo. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, é um total despreparo que a gente tem para o mínimo de uma notícia que, né, que vai ser impactante na vida de alguém. Óbvio, ela já estava apavorada porque ela está esquecendo onde ela está. Então, ia ser mais agravante uma situação. Aí eu fiquei pensando, gente, o tema de amanhã é bem pertinente, porque essa mulher, ela tá eu tô vivenciando o estresse de uma idosa num desconhecido completamente, expressando o sofrimento dela. Isso é comum, gente? É assim mesmo? Eu acho que sim. Foi muito triste isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem com quem conversar, as pessoas estão mais perdidas e elas veem naquele que é desconhecido, né? Alguém que possa ouvi-la, né? E muitas vezes elas não... Às vezes não querem preocupar a família. Eu já tive idosos, assim, que foram para psicoterapia, estavam com câncer, tratando câncer, e não tinham contado para a filha e nem queria que a filha soubesse, porque não queria atrapalhar o trabalho da filha, porque a filha morava fora e coisa e tal. Então, às vezes, é aquele que eu não conheço que eu posso falar a respeito das minhas angústias, das minhas ansiedades, né? E por falar nisso, né, naquele tema que você estava abordando antes, das redes, numa pesquisa que nós fizemos lá em 2000, né, do perfil do idoso de Itajaí, nós entrevistamos 1.000 pessoas e a gente observou que só 12% delas estavam em grupos. Quem mais faz apoio, ou que naquela época onde mais as pessoas encontravam
apoio e rede eram em organizações relacionadas a igrejas, cultos, organizações religiosas. Né? E realmente existe um vácuo, existe um vazio ali. Tem quantos % aí que não tem... que tá onde? Mais de 40 e poucos % das pessoas aposentadas estavam tendo como principal atividade assistir televisão. Muito produtivo hoje, inclusive. Excelente, a programação é sensacional. Né? E se eles não tiverem um pouquinho de habilidade ainda para usar uns recursos de streaming, então Nossa. A vida acabou realmente. Nesse momento a gente conclui que a vida acabou. E aí vem toda a situação, né? Como que essas pessoas estão vivendo e estão envelhecendo e estão esperando muitas vezes de domingo a domingo, que é o dia morte do almoço chegar. Da família, né? Então E aí, talvez por isso, a ansiedade e o estresse tão extremo quando essa configuração, por exemplo, assim, do domingo não acontecer. Né? Porque aí tu tá em todo aquele plano da reunião de todo mundo e tal, e dali a pouco o fulano tem isso, o Beltrano tem aquilo, o filho adolescente tem não sei o quê, e as pessoas não se reúnem. E aí ele fica com a frustração, e aquela frustração já vira uma ideia de abandono, de ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sirvo mais pra nada mesmo, e aí dali descamba tudo. Por isso, o mote no envelhecimento é autonomia e empoderamento. Empoderamento social e busca de autonomia. Então, a gente espera, né, viver que nós agora, empoderadas como somos... a gente consiga levar até o final do nosso percurso. Isso, que essa é a nova construção, né? A ideia nessa teoria do curso de vida, né, da Life Span, que se trabalha, é a gente reduzir muito o tempo de dependência e ampliar muito o tempo de saúde, né, e de autonomia e de processo decisório. Então, por isso eu digo, quem estiver em casa sentado ouvindo, se tiver mais de 60, 70, 80, não importa, se mexe, percebe o que, né, identifica o que é interessante para você, quer. O que gosta, o que você quer e vai buscar. Exato. E vai buscar. Não existe idade, essa ideia de que eu tô muito velha é uma ideia de 1900 eu vou trazer uma outra agora aqui, então, de idoso que vai bem refletir isso. Agora existem as chaleiras elétricas, né? Que só tu coloca... Sim. Eu sei, pessoal, que vocês são da... Não, mas já houve um tempo em que a gente precisava colocar numa panela que chamava chaleira e a gente colocava no fogo. Um belo dia, tivemos uma visita em casa de uma idosa, e ela diz assim, a minha tia também tem 88, tá? E diz assim, eu vou te ensinar a usar a chaleira elétrica, porque ela gostava de fazer chimarrão. Não. Não quero aprender mais porque eu já tô velha. Só que ninguém mais em casa tem chaleira normal. A maioria, 90% das pessoas tem chaleira elétrica. Obviamente, na minha casa não era diferente. Sim. Chegou de manhã, ela... Tá, e agora? Onde é que ela esquenta a água? Ela não quis aprender quando a outra, né, se dispôs a... Né? Passou a manhã toda assim o chimarrão. Acordei e disse, e daí? Madrinha, nós chamávamos de madrinha. Não tá tomando teu chimarrão? Não tive como esquentar a água. Eu disse, mas e a chaleira? Não, mas eu não sei usar. Eu falei, mas meu Deus, é só colocar água em... Não. E quer dizer, mesmo diante da adversidade, a pessoa persiste. Não. Gente, não vai dar. Se vocês continuarem assim, daí o final é triste mesmo. Porque a independência é tudo. Eu achei interessante esse exemplo que tu falou da chaleira, porque assim, até pouco tempo atrás, na verdade, na minha casa a gente ainda tinha... Olha, tu é rara, hein? Tá. A gente ainda tinha, acho que até o quê? Até ano passado, retrasado, era a chaleira, só que ela apitava. Sim, essa é das mais antigas ainda. Essa é da que grita. Isso, aquela que era pra gente não esquecer. Isso mesmo. E aí, acho que foi esse ano, sei lá, que daí a gente começou com a chaleira elétrica e maravilha, né? Realmente facilita um monte. E aí, um dos pontos que meu pai disse assim, não, vamos levar pra tua avó, né? É mesmo exemplo, né? Só que olha só que interessante, uma outra postura. Uma outra visão. Uma outra visão. Levamos agora pra Porto Alegre, só que a da minha avó, ela nem apitava, então realmente começava às vezes, não chegava a colocá-la em risco, mas ela às vezes se esquecia e a gente já tá um pouco preocupado. Ela tá com
84 anos, assim, mas ela ainda tá, né, com as faculdades mentais bem lúcidas, preservadas, só que às vezes dá uma esquecida. E aí eu disse, vó, olha só que maravilha essa ideia da chaleira e tal, explicamos como funciona. De início ela ficou meio assim, né, o primeiro dia, eu disse, vó, e aí, o que tu achou? Testasse? Porque a gente ficou, né, uns dias lá de visita. Ai, não, hoje eu ainda fui na minha, na antiga. Eu disse, vó, não faz sentido, a gente, né, te deu e tal. Daí ela disse assim, não, então... eu quero aprender. Ela viu certinho, era tranquilo, aprendeu. Quando a gente já estava indo embora, não, já aprendeu. Então, assim, eu acho que essa rigidez... é a forma de ver a vida. Isso, esse bloqueio, digamos, de aprender algo novo, vai muito de pessoa para pessoa. A gente não pode rotular tudo e dizer a pessoa idosa, ela se fecha e ela é resistente a qualquer novo estímulo de aprendizagem. Não, acho que isso... inclusive, eu vejo pessoas muito jovens também se fechando. Então, acho que isso tem muito mais a ver... com a pessoa do que com a idade. Com as experiências do que com a idade também, né? E se você que estiver nos ouvindo for alguém que costuma fazer isso, acorde pra vida. Agora é a hora. Acorde, né? Aprender, gente. A gente aprende até o último dia da nossa vida. Não existe isso de que eu sei tudo, de que a minha vida já acabou, de que enquanto tem vida, mesmo que a pessoa esteja numa cama dependente, ela tem coisas ainda para serem aprendidas ali. Exatamente. Viver é aprender, né? A plasticidade cerebral não para. Ela pode até sofrer algumas modificações, mas ela tá ali, ela tá presente. E o papel da pessoa ressignificar papéis, né? Tipo, a postura de ressignificar papéis. Então, antes eu tinha um papel de produção, agora eu tenho um papel... que, na verdade, a gente nunca tem um papel só. É que a gente acaba focando mais no papel vigente. Mas nós somos mães, irmãs, mulheres, amigas, sei lá, somos tantas coisas ao mesmo tempo. E daí, em determinado momento, a gente deixa de ser tudo isso para virar só, né? Então, acho que ressignificar. Assim, a gente consegue manter uma velhice saudável. Tu sabe que um aprendizado que eu tive foi quando eu trabalhei num asilo. Trabalhei como professora no projeto de extensão num asilo. E aí tinha uma ala que era uma ala das pessoas dependentes, né? Das pessoas que ficavam ali, mas que já não respondiam mais. E eu muitas vezes me perguntava qual era o sentido das pessoas ficarem ali? Tanto tempo teriam o corpo cuidado, né? E a pessoa não falava mais, etc e tal. E um dia veio uma familiar e eu acompanhei na visita por um acaso. Eu estava lá no quarto por um outro motivo. A pessoa estava já naquela situação há mais de um ano. E eu vi aquela filha olhando para aquela mãe, segurando a mão. E eu vi aquele olhar daquela mãe e eu entendi tudo, sabe? Era mais do que... porque assim, o nosso papel de ser mãe, de ser pessoa, de ser gente, de ser a nossa história é muito grande. É muito grande. Ser quem você é, ter a trajetória que você tem, né? Digamos, isso tem um significado para as pessoas. Às vezes as pessoas não se dão conta e não estão te visitando e não estão te falando isso, né? Mas cada pessoa é especial e é singular e tem o seu valor, Sim. Né? Então, a gente se dá conta mais disso. Eu digo que, de vez em quando, hoje em dia não dá mais para falar, porque a gente tem que falar nutricionalmente saudável, né? Mas antigamente eu dizia, faz um bolinho, leva para visita, leva para vizinha, diz assim, faz um café e a gente come um bolo juntas, né? Mas tá faltando um pouco mais disso. De conexão. Né? Exato, Meninas, assim, a gente começou com uma linha, né? Achamos que ia ficar só na ansiedade. E a gente navegou por um universo inteiro. A gente não consegue, né? Não, mas assim, eu achei sensacional. Porque, de uma certa forma, é isso. A gente tá gerando ansiedade, a gente tá gerando estresse. Porque a gente não sabe viver adequadamente as fases que estamos vivendo. E não planejamos o futuro das nossas fases. E realmente, a gente tem que trabalhar mais a nossa autonomia física, né? Na atividade física, orgânica e metabólica, no que a gente ingere, de como a gente come, nas patologias e doenças que a gente pode prevenir e evitar, né? Porque a gente vive o hoje como se não houvesse amanhã. A gente come como, né? A gente bebe, enfim, só que a conta chega. E quando chega, a gente começa daí ter aqueles resquícios do que a gente poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito... Então, assim, não dá mais tempo? Dá. Porque a qualquer momento... Chico já dizia, Chico sempre disse, a gente não pode mudar o início.
mas a gente pode mudar o final, sempre. Então, acho que partindo disso, a gente pode mudar sempre. Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo eu volto com um desafio para vocês, que é o concordo e o discordo. Ah, legal. Ótimo. Retornamos com o bloco Concordo e Discordo, e agora eu desafio, então, as meninas a algumas afirmações que os ouvintes mandam. Vamos devagar e eu vou colocando na mesa. A tensão e o estresse é uma parte inevitável do envelhecimento? Pode levantar, vamos lá, gente. É a ansiedade, né? Gente, então não adianta fugir, que é isso aí mesmo. Vida que segue. Vida que segue. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Relaxa e continua, ok? É que assim, né? Faz parte da vida, né? Exato. Ansiedade e estresse fazem parte da vida. A gente não pode mais tirar elas. Estresse é isso. Vamos aprender a lidar com isso. Idosos não se beneficiam da terapia, pois não conseguem mudar de comportamento. Eu vou falar isso para 2 psicólogas, né? Vai apanhar. Não, eu vou discordar também, porque eu acho que tudo é plausível de mudança. Com certeza. Né? Mas muitas pessoas têm essa crença, né? Sim, por isso talvez a afirmação deles, né? E tem pessoas que dizem assim, não adianta levar isso aí já terapia desisti. porque ela não vai mudar, né? Sim. Não adianta, porque ela a vida inteira foi assim, mas se ela se der conta de qual é a função desse comportamento e de como pode ser diferente, ela pode escolher fazer diferente. Agora, se ela não tiver a oportunidade de refletir sobre isso, aí com certeza vai ser mais difícil, né? E acho que pegando esse gancho, que eu concordo, né, totalmente com a fala da Kátia, eu penso também que muitas pessoas deixam de buscar psicoterapia, agora a gente falando, né, da população idosa, com medo, digamos assim, o risco da mudança, né? Porque a mudança, em algum momento, ela assusta, porque ela né, existe uma estrutura e você acaba meio que desorganizando, reestruturando. E isso gera, muitas vezes, como se fosse uma melhor ameaça, deixar como tá, então. Que a pessoa já fica naquela zona de conforto do que é conhecido. Porque então, é preferível, às vezes, sofrer no conhecido do que ousar o desconhecido. Exato. E, na verdade, não, porque o desconhecido pode ser bem melhor. E normalmente na verdade, tá, gente? Exatamente. Normalmente é. Eu sempre brinco, se não tá fazendo bem, é melhor trocar de psicólogo. Isso. Se tu não tá se sentindo bem, o problema é a psicóloga. Né? Se tu não tá vendo que, na verdade, aquilo tá te trazendo conquistas, tá te trazendo coisas melhoras, boas, tá te trazendo porque tu tem um outro problema. É porque tu tem outro problema. Não é a psicoterapia. Próximo. O segredo para o bem-estar emocional é manter-se ativo socialmente. Eu concordo. Eu acho que não só na velhice. Agora eu vou discordar só para fazer diferente. Então tá bom. As meninas gostam da polêmica. Vamos lá. Na verdade, assim, eu coloquei discordo, depois, né, eu quero escutar um pouquinho se a Kátia, se a gente bateu É que eu penso assim, ativo socialmente, o que é ser ativo socialmente? Sem uma especificação. Vamos especificar. Eu pensei assim, ativo socialmente é necessariamente eu estar trabalhando? Não, acho que ali, eu acho que no sentido do ouvinte, eu acho que é no sentido de incluído em algo, envolvido em algo, né? Porque essa aqui ficou a minha questão. Ou isolado, como a gente falou lá vendo a TV. Acho que foi nessa colocação que eles fizeram. Porque daí eu fiquei pensando, né? Porque também um outro extremo da pessoa isolada, né? Muito embotada, enfim, alheia, passiva, aí eu posso até pensar como um fator de risco para o adoecimento, né? Agora, ativa no sentido de construir monetário, vínculos, né? Quando eu pensei ativo socialmente, não somente é trabalho, mas ter um grupo a qual ela pertence, fazer algo do qual ela sinta satisfação, contentamento, isso eu acho positivo. Então, eu me peguei um pouco nesse... A gente devia ter a plaquinha do meio, então, né? Nesse caso. Eu me pego em outra situação. A Organização Mundial da Saúde, ela troca, né, envelhecimento saudável por envelhecimento ativo, porque traz essa questão, né, de que a pessoa precisa estar se movimentando ativa na sociedade para, né, que ela tenha autonomia e independência. E eu percebo que, às vezes, os filhos e a família, elas não
dão mais atenção pro idoso, porque a mãe tá lá nos grupos, ela não se preocupa, nem tem que se preocupar com ela e coisa e tal, sabe? Então, a minha ponderação aqui do Discord é para esse cuidado. É para não terceirizar. Para não terceirizar e para não excluir em função de que já tem outros grupos, né? Então, ela tem outros grupos, ótimo, mas a família... Ela tem que ter o familiar também. Isso, a família é um grupo muito especial para a maioria dos idosos, né? Então, é importante que a gente inclua os vizinhanças, os amigos, né? Os grupos na sociedade e também a família. A família. Muito legal. Próximo. A atividade física não é importante na terceira idade. Essa não tem como, né? Essa não vai dar para eu fazer o contraponto. Em todas as idades ela é importante, né? Sim. A gente sai de um ser humano que é 3 milhões de anos que nós estamos na Terra, que a gente ficou andando a vida inteira. Daí, em 200 anos, a gente resolveu ficar no computador. Resolveu ter carro, né? E agora a gente resolveu ficar parado, sentado dentro do carro. Assistindo, sentado dentro do carro até a garagem, da garagem pro carro. Cara, não dá, né? O nosso corpo não consegue se adaptar. O nosso corpo é pro movimento. Então, na terceira idade também é importante. Não que nas outras não seja. Idosos não conseguem aprender novas habilidades. Discordo. Isso a gente conversou bastante, né? Ó, eu não, tô brincando. É na teimosia que eles não aprendem. Não é porque não conseguem. É porque resolve não querer aprender, né? A solidão é inevitável na terceira idade e eles estão acostumados a isso. Eu discordo. Gente, hoje eu não vou poder... Hoje a gente concordou em discordar. É verdade. A gente concordou em discordar. Eu acho que a solidão, ela pega em qualquer momento, né, da vida. E também tem a diferença de solidão e solitude, né? Do aprendizado para você estar sozinho, sem, na verdade... Eu brinco de vez em quando, né? Quando eu dou aula no Univida, na Universidade de Terceira Idade, eu digo que a solidão é uma ausência de si mesmo, né? Então, nessa questão da solitude, de eu ficar bem comigo, de eu procurar estar bem quando eu estou com as outras pessoas, mas saber fazer o que comigo mesmo. É muito importante fazer esse aprendizado, né? É por isso que eu acho que é importante, falando sobre isso, a importância do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, né? Ter espaços de crescimento pessoal, como isso é importante em todas as fases da vida, especialmente, né, no idoso também, para que ele possa também reconstruir a sua própria identidade também, que muitas vezes foi ocupada só pelo trabalho, só pela família, mas tirando isso, o que sobra? Quem ele é, né? Para que ele encontre do que eu gosto, esse contentamento, né? Do né? que eu faço. Essa solitude, exato. Muito bom. Isso a gente falou bastante também, elas vão concordar tudo. A aposentadoria sempre leva ao aumento do estresse? Sempre eu acho que é a palavra muito forte, mas tá, se é para discordar então, porque não é sempre, mas leva. Dependendo, acho que como a pessoa encara, né? Pode ser um estresse positivo, né? Graças a Deus eu não tenho mais que trabalhar. Ou pode ser um estresse negativo. Acho que na aposentadoria tem, né, a bibliografia coloca muito isso como sendo um castigo ou um prêmio, né? É uma ambivalência. Isso. E para muitas pessoas, principalmente os homens, sentem mais dificuldade quando se aposentam, porque a formação de identidade deles é muito voltada para a questão do trabalho e para a questão da sexualidade, né? Então, os homens, digamos, têm mais dificuldade em envelhecer do que as mulheres. Porque as mulheres, a identidade dela muitas vezes construída para a família, e a mulher nunca deixa de ser família, né? E para a família, para o cuidado, e o trabalho vem como algo a mais que traz realização pessoal, etc e tal, mas não é tão constituinte na maioria das vezes. Hoje a gente já vê muitas mulheres que estão tendo muito mais um perfil de se dedicar inteiramente ao trabalho, né? E não querem constituir família, então essas sentem mais, né?
Essas vão passar pelo estresse da aposentadoria. E olha só que interessante isso, né? Que acho que faz um ponto bacana, que eu vejo muito em terapia de casal isso. Inclusive, eu tenho recebido, às vezes, casais já, assim, ó, início aí da vida idosa, digamos. E o que acontece? Muitas das reclamações, das queixas de algumas mulheres. Ele voltou para casa, não me deixa mais em paz. Eu não tenho mais, assim, ela diz, agora eu tô lembrando, ela diz, ele fica vendo TV, eu não tô acostumada a comer dentro de casa. Antes eu tinha minha rotina, as minhas coisas, agora até na minha cozinha ele se mete nos meus temperos, eu vou querer pegar uma panela, tá tudo bagunçado. E isso muitas vezes tá levando a um conflito, inclusive o número de divórcios também tem aumentado nessa fase da vida. É um outro ponto interessante. Nossa, que também, loucura, né? Então, olha só, claro, não tô dizendo, óbvio, não é esse não é fator, todo mundo, mas enfim. é um fator contributivo que a gente tem que olhar, porque um ponto como mexe em todo um sistema e dentro do sistema familiar também, né? No meu mestrado, eu fiz sobre grupos de terceira idade, né? E uma coisa que se vê é isso, na maioria dos grupos, a predominância de mulheres. E aí você vê quando que elas vêm para grupos, quando os homens se aposentam e vêm para dentro de casa. Elas fogem dos maridos. Elas saem de casa para evitar o estresse, entendeu? Mesmo. Que loucura, gente. Gente, vamos atrasar um pouco mais a aposentadoria dos homens, por gentileza? Quem tá trabalhando aí na legislação, joga mais uns 20 anos pra frente. Estão podendo produzir, então vai pra frente. Mas homem muitas vezes se aposenta só quando adoece, né? Eles, de um modo geral, protelam bastante. Isso. Eles vão para outro emprego. Vão fazendo outra coisa. Atividades, né? Atividades, muitas vezes, Não, daí ela recebe ele ainda doente. E aí, muitas vezes, quando eles adoecem, que eles voltam para casa totalmente, né? Gente, que estresse. Já tô estressada eu, né? Eu tô estressada pensando no meu futuro, né? Acabei de me estressar agora. Vamos lá. O idoso deve evitar falar sobre seus sentimentos, para não preocuparem os familiares. Da onde, gente? Quem tirou essa aqui? Não fui nem eu. Não. E, na verdade, tem um detalhezinho aí, quando eu vi essa questão que eu pensei, que é a questão dos familiares não falarem do que está acontecendo para proteger os idosos. Ótimo. Isso é um problema, porque daí ele se sente excluído do processo, né? Então, os sentimentos, eles precisam entrar... Ser falados geral. Na pauta, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, porque tendo ciência da realidade é que as pessoas podem fazer as escolhas. Claro. Então, às vezes, digamos, o idoso não sabe, mas, né? Isso acontece muitas vezes quando... Eu vivenciei isso, assim, eu vou trazer um exemplo. A esposa estava com câncer, e daí os filhos decidiram que não iam contar pro marido, né? Ou seja, pro pai. Acho meio insensato, né? Porque, óbvio, ele tinha um feedback, ele queria algo, esperava algo da esposa que, naquele momento, não era pertinente, né? Porque, então, ela não estava fazendo uma quimioterapia, ela estava fazendo um outro tratamento. Então, ele não tinha entendimento do quanto aquilo era realmente pernicioso, sofrido, né? Difícil. Realmente, essa questão é recíproca, eu acho. A gente só evita, às vezes, de comentar coisas porque o idoso dá palpite, e aí o palpite não é muito bem quisto na hora, ou ele não entende a realidade. Acho que é bem, bem válido. E o conhecimento prévio prepara a pessoa para o que vai acontecer, né? Pode ver, por que a gente fica tão surpreso quando a pessoa morre de acidente? Você diz assim, meu Deus, mas eu conversei com ela hoje de manhã. Sim, mas para morrer não precisa. Basta estar vivo. Basta estar vivo. Mas quando você sabe que a pessoa está doente, ela, né, tá internada, teve isso, teve aquilo, você já vai se organizando de um modo diferente para essa perda ou não, né? Então, é mais um motivo para se contar para as pessoas, né, para os idosos, o que está acontecendo. E até só para fechar esse ponto, até dentro da literatura sistêmica familiar, o que se diz? Que quanto mais segredos tiver, né, e mais tabus existirem no sistema familiar, maior o nível de sintomas e problemas e disfunções. Isso em qualquer fase da vida. Até na infância, a gente quer proteger a criança. Não, ela também tem direito em qualquer fase. Então, isso é um ponto também que é legal a gente pensar. Quanto mais comunicação, mais saúde, né? Mais clareza para todo mundo.
A tecnologia não é relevante para o bem-estar do idoso. Eu acho que hoje em dia não dá mais. Nem no banco ele vai, né? E isso é um problema. Quando tu falava das resistências, eu acho que muitas vezes alguns idosos resistem um pouco mais a ter, por exemplo, a minha mãe é uma não que ela usa não o telefone. quer ter o banco no telefone porque ela tem medo. Não quer fazer Pix. Não quero fazer Pix porque Pix não sei o que tem. Falei, gente, ninguém mais pega dinheiro, só Pix. Isso. Então, assim, algumas resistências em relação à tecnologia por insegurança, por já ter caído em golpe, né? Então, é complicado. Eu acho que para todas as fases é complicado. Olha, agora com inteligência artificial, né? Sim, os caras colocam cabeça. Nossa! Assim, quando a minha mãe mandou, que lindo, olha só que lindo isso aqui. Daí eu não falei, né? Mas aquilo foi feito por inteligência artificial, obviamente. Aquela planta não existe. Então, sabe? é uma geração que não vai conseguir distinguir. Exato. Mas a gente não consegue. Vai ter que aprender, né? Sim. Então, digamos, as tecnologias vieram, elas estão aí, nós precisamos aprender a lidar com elas, e faz parte. E como a gente falava antes a respeito do cuidado, muitas coisas que se fala do cuidado no futuro, daqui a 20, 30 anos, vai ser com robozinho. Tem hoje em dia os robozinhos, né, que você coloca no colo, eles medem temperatura, medem pressão, né? Tem uma telinha que daí, se a pessoa passar mal... avisa uma central, que daí manda uma ambulância. Nossa, a gente tá né? vai. Então, existe. Vai vir para melhorar, mas também para modificar. A gente vai ter que se adaptar. Sim, porque muita gente hoje opta por não ter filho também, né? Pois é. E muita gente, por exemplo, eu tive um só. Então, são 2 idosos sendo cuidados por um. Então, digamos, a vida vai impor essa situação. A tecnologia também será presente no nosso cuidado, eu acredito. É punk. Logo, não vai demorar muito. Acho que em 20 anos a gente já vai estar vivendo esse tipo de situação. E hoje a gente já tem algumas situações assim, né? Porque o que nós temos hoje de modelo institucional para idoso? Agora vem surgindo essas casas coletivas, vilas, onde você constrói toda uma estrutura de apoio e, ao mesmo tempo, você mantém a individualidade e a autonomia e a particularidade de cada um. Mas há, 20 anos atrás, a gente nem existia isso aí. O único modelo que nós tínhamos era o asilo institucional. Tu não tens aonde ficar, tu vai ficar lá. Hoje a gente já começa a planejar, né? Já começa a ver isso. Eu acho que é um negócio pro futuro. Eu vi no Canadá um asilo, né, entre aspas, que eram residências que eu fico pensando, aquele shopping balneário, estão fazendo um prédio, né? Sim. E que era isso, era um shopping, e que daí também tinha um prédio, mas só que era só para pessoas idosas. Mas nesse shopping oferecia também serviços médicos, né, de saúde. E já os de mercado, Sim, farmácia, exatamente. Tudo aquilo que é o básico necessário, assim, pro dia a dia. A pessoa Academia. convive ali, daí, na verdade, ela vai almoçar e muitas vezes já combina com os vizinhos de almoçarem juntos, né? A gente tem que começar a desenvolver ideias eu acho que assim. eu vou morar num lugar assim. Eu também acho que eu queria morar num lugar assim. Porque é inevitável, é de fato. Hoje a gente tem poucos recursos, porque realmente tu ter uma casa, estruturar toda uma casa, manter aquela casa, etc., sendo uma pessoa idosa e sozinha, é muito complexo. E às vezes muito arriscado. Às vezes não é possível. E eu acho que daqui a pouco nós teremos modelos, assim, para pessoas que são idosas e são independentes, né? Acho que não cabe as pessoas independentes estarem numa instituição de longa permanência. E pessoas que têm uma doença de Alzheimer, que têm alguma doença... Que já precisam de um suporte mais detalhado. Isso. Então, para essa, sim, né? Um lugar mais acolhido, mais fechado. Isso. Vão continuar existindo. A última, então, meninas, mas que acho que meio repete uma outra. A prática de exercícios físicos não influencia a saúde mental. Influencia. Discordo. Discordamos. Desde a coordenação motora, cognitiva, equilíbrio, né? Acho que todas as atividades que você vai acabar utilizando no teu dia a dia, de uma certa forma, são facilitadas, né?
os próprios hormônios, toda a parte da neurociência que é liberado para o bem-estar, que está totalmente... É que nós somos, né, um ser biopsicossocial e espiritual, né? Então, acho que se a gente enxergar o desenvolvimento dessa forma, né, holística, sistêmica, integrada, a gente não pode olhar só para uma dimensão, pedaço. Tá tudo integrado, né? Isso desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? Então, não dá mais para essa visão muito linear que a gente tinha na ciência antes, muito fragmentada. Um pedaço, outro pedaço, junto. Integrados, né? E algo que se fala muito hoje em dia, né? Tem muitos estudos sobre depressão, né? Um dos recursos para a depressão é exatamente fazer atividade física, Exato. né? É constante, pelo menos 3 vezes na semana, algo mais sistematizado. Porque, gente, o nosso cérebro, a gente tem um eu, né? Que parece um eu solto, né? O nosso eu, ele tá organizado nesse corpo, né? Então, aquilo que você faz de atividade física, você tá também se movimentando. O nosso cérebro, à noite, ele dorme e ele faz aquela limpeza, né? Que ele tem organiza que fazer, tudo organiza lá. tudo. E a qualidade de sono melhora. Sim. Tu pensa, uma pessoa que não faz atividade física, aí já é idoso, já não sai de casa, sai pouco, etc e tal, já vai ter uma qualidade de sono ruim, como é que vai passar o próximo dia? Pois é. Né? Porque então... a insônia é um fator recorrente, né, na terceira idade. É verdade. É engraçado, eles dormem cedo e dormem pouco. Essa madrinha que eu falei que não acendia a chaleira ali, que não queria usar, ela deitava às 7 horas da noite. Eu não sei fazer o quê, mas enfim, às 7 horas ela se deitava. E a gente dizia, a madrinha dorme cedo, né? A gente descobria que ela ia dormir, de fato, lá pela meia-noite, 1h. Eu falei, meu Deus, a pessoa fica deitada na cama das 7. Meia-noite, isso não é são. Isso não é normal. E daí perde um tanto da convivência social, e né? talvez se poupe. Na verdade, eu acho que já era um recurso, assim, de não ter que manter aquela estrutura social. A pessoa se escondia, tipo, num casulo. Uma das coisas que a gente sempre acende, né, o alerta é tanto para depressão quanto para processo inicial de demência é exatamente o isolamento, o sono, vontade de ficar sozinho. Às vezes, quando eu trabalhava no ambulatório, que a gente fazia avaliação, né, de pessoas com demência, a gente observava, assim, uma pessoa que pintava e deixou de pintar. Por que você deixou de pintar? É porque eu já não estava mais gostando. Por que eu não estava gostando? Na verdade, não estava gostando porque a qualidade da pintura reduziu muito, porque já estava com dificuldade cognitiva, né? Eu deixei de ir na igreja. Por quê? Porque antes eu fazia leitura, não sei o que lá, e começaram a solicitar mais coisas e ela percebeu que eu não dava conta. Então, ali já era o processo demencial iniciado, só que sem diagnóstico, sem percepção, sem conhecimento, né? E ela fazia esse processo de isolamento também, que eu estou pensando em uma pessoa específica, mas isso acontece em vários deles, né? Por quê? Porque às vezes no outro dia vai se contar alguma coisa que foi dito ontem e ela não vai lembrar, né? Então a pessoa começa às vezes a se isolar para não se expor. Isso. Então, pessoal, se temos um idoso assim em casa, convém o alerta. Da gente averiguar, vale a né? pena pensar, né? O que pode estar por trás, ou se é só um isolamento mesmo, se é o jeito ou se é um momento, pessoa, né? Ela já era assim, ela gostava assim, tudo bem. Agora, se a pessoa não era assim, não era o estilo dela e começa a ter esse tipo de comportamento, é interessante perguntar, averiguar e entender o que está acontecendo. A causa, né? O motivo, né? A origem do negócio. Isso. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui. Eu acho que navegamos por um oceano inteiro e poderíamos nadar mais um tantão de horas, mas enfim. Foi muito bom. Numa próxima oportunidade, espero podê-las receber novamente e a gente continuar esse bate-papo, porque realmente é um tema que a nossa sociedade precisa muito reavaliar, rever o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Deixar de ser só, né, teorias das políticas públicas e etc. E passar a realmente ser vivências de cada família, de cada grupo social, porque é isso aí, nós vamos envelhecendo e vão ter que, como dizia o Zagal, vão ter que me aturar, né? Vão ter que me engolir, acho que eles dizem. Vão ter que me engolir, é mais ou menos assim. Sim. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Até o próximo, pessoal. Obrigada também.